Quando Jesus, por exemplo, disse lá em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. E continuando ele disse, vou preparar-vos lugar, e se eu for, ou quando for, porque se aí não é dúvida, se aí é um raciocínio lógico, não é? Quando você diz, se eu vou ao mercado, é porque eu vou fazer compras, né? Então Jesus estava usando raciocínio lógico, ele não quis dizer que estava em dúvida se ele ia ou não. Então, se eu for, ou quando for, virei outra vez. Olha que interessante, isso aí é uma promessa do arrebatamento. Alguém pensa que o arrebatamento está só em 1 Tessalonicenses 4,16, não, lá aparece, sereis arrebatados, não é só lá, é um texto isolado. Os assembleianos que inventaram a doutrina do arrebatamento nesse único versículo. Mas olha João 14, Jesus está falando do arrebatamento, porque ele está falando para quem ali? É para toda a multidão? Não, ele está falando só para a igreja que estava representada pelos seus apóstolos, a igreja nascente. E o que ele disse? Virei outra vez e vos levarei. Isso é promessa do arrebatamento, irmão. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Irmão Círio, mas eu não acredito no arrebatamento secreto. Ora, se o arrebatamento não for secreto, não é arrebatamento. Mas como assim secreto? Não entendi. Porque Jesus diz que a Bíblia diz que todo olho verá. Não confunda o arrebatamento da igreja com a revelação de Jesus, em poder e grande glória. Aí sim, todo olho verá. No arrebatamento diz a Bíblia que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele não vai pisar aqui na terra. Zacarias, quando diz lá no capítulo 14, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, ali é a revelação, é a manifestação de Jesus em poder e grande glória. No arrebatamento nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. E por que nós dizemos ou enfatizamos que é um arrebatamento secreto? Porque, irmãos, o mundo não tomará conhecimento, é secreto para o mundo. E isso não é novidade, porque Jesus já fez isso. Quando Jesus ressuscitou, quem tomou conhecimento? Só a igreja. Os apóstolos estavam lá, a igreja estava reunida num lugar fechado, as portas estavam cerradas, fechadas, diz a Bíblia, e Jesus, que não estava mais sujeito às leis da natureza, Jesus atravessou a parede ali, as portas, e se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. O mundo ficou sabendo disso? Não, somente a igreja. Jesus ficou no espaço de 40 dias, aparecendo para os seus discípulos. Quem tomou conhecimento disso? Só a igreja, foi secreto, foi só para a igreja. Na hora dele ser assunto ao céu, ficaram olhando para Jesus. Jesus chegou, foi subindo, veio uma nuvem e o ocultou dos seus olhos. Eles estavam olhando para cima, aí 2 varões de branco, 2 anjos de Deus, se puseram em pé junto deles. Eles disseram, varões galileus. Olha como a Bíblia é detalhista, porque dos apóstolos só um que não era galileu, era Judas, já tinha se suicidado. Os 11 que sobraram eram galileus. Aí os anjos dirigiram a palavra para aqueles 11 especificamente. Eles dizem, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Eles viram Jesus subir até as nuvens, não viram? Pois é, meus irmãos, é só a igreja também que vai ver Jesus quando ele aparecer nas nuvens, e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Vai ser secreto. Depois, claro, Jesus vai se revelar em poder e grande glória, porque a vinda de Jesus, irmão, não confunda. A nossa aula aqui não é sobre escatologia, mas já que eu abri um parênteses, eu tenho que explicar. Não confunda a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Parece que são termos sinônimos, mas não são. Segunda vinda de Jesus é um termo que abarca vários eventos, a começar pelo arrebatamento da igreja. A segunda vinda é um período de 7 anos. 7 anos, isso é conversa de assembleiano. A vinda é de uma vez só e tal. Onde já se viu uma vinda de 7 anos? Pois é, ninguém fala nada que a primeira vinda de Jesus durou mais de 30, não é? Agora essa vai durar 7, mas como assim? Só que a Bíblia explica claramente. Jesus vem, a igreja é arrebatada, a igreja é galardoada,
A igreja participa das bodas do Cordeiro, enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, grande tribulação na terra. Mas como que o irmão Ciro sabe que a igreja vai estar no céu durante a grande tribulação? Aí eu vou ter que antecipar algo de Apocalipse, que está aqui no nosso roteiro. Mas é só você ler Apocalipse com atenção. O que é que diz em Apocalipse 1 e 19? É interessante o livro de Apocalipse, que o próprio Senhor Jesus apresenta a divisão, para não deixar dúvida. Porque hoje em dia tem várias maneiras de interpretar Apocalipse, não é? Tem os futuristas, tem os preteristas, tem os historicistas, tem os idealistas, cada um quer dar a sua impressão sobre o assunto. Só que Jesus acabou com toda a dúvida, quando ele disse assim: João, escreve as coisas que tens visto, Apocalipse 1,19, e as que são, e as que depois destas devem acontecer, hão de acontecer. Aí João, claro, obedecendo a Jesus, começa a escrever. Bom, o que eu vi até agora? Eu vi, ele começou a dizer ali a revelação que ele teve. Jesus apareceu para ele, e os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo como lã branca, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e etc, e os seus pés eram como latão, eram as coisas que ele já tinha visto. Mas aí João também tinha que escrever as coisas que são, eram as coisas do presente dele, de João, que eram lá as coisas alusivas àquelas 7 igrejas da província da Ásia, que são os capítulos 2 e 3. Então, capítulo 1, as coisas que tens visto, ele já tinha visto. Capítulos 2 e 3, as coisas que são. Aí, quando chega no capítulo 4, a Bíblia é muito clara. O que acontece? João ouve uma voz, e a voz disse: sobe cá, João, que eu vou te mostrar agora as coisas que devem acontecer. Agora é futuro, porque Jesus falou para João: João, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas. Aí a partir do capítulo 4 é tudo futuro. Claro, tem revelações parentéticas também, porque a rigor, capítulo 4 a 22 é futuro, mas entre esses capítulos 4 e 22 há revelações parentéticas. O que é isso, irmão Ciro? Parênteses que se abrem. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12 é um parêntese, porque ali você vê aquela mulher vestida do sol. Naquela visão que Deus deu a João, ele fala de Israel, mas fala do passado e fala do futuro. Ele não fala só do futuro, porque ali é um parêntese. Ele fala do menino que nasce da mulher. Aquela mulher não é a igreja, como muita gente pensa. Aquela mulher é Israel, porque não foi Jesus que saiu da igreja, foi a igreja que saiu de Jesus. Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que sai de Jesus. Então, se Jesus nasce da mulher, aquela mulher não pode ser a igreja. Aquela mulher só pode, até pela descrição, ser Israel. Aquela mulher representa Israel. E o menino que nasce da mulher, sem dúvida, é Jesus, que ele vai reger o mundo com vara de ferro. Bom, são muitos pormenores, e ali é uma revelação parentética. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse, você tem uma revelação do futuro. Aí por que eu sei que a igreja não vai participar da grande tribulação? Tem muitas passagens que indicam isso. Mas ali em Apocalipse 4, Deus vai revelando para João, interessante, como será o futuro da igreja no céu. E Deus começa de uma maneira, claro, simbólica, mas mostrando o que realmente vai acontecer. E o que João vê no céu? João vê no céu 24 anciãos. João vê também 4 seres, 4 animais, 4 seres que pelas indicações representam ali os seres angelicais, são representações ali. E os 24 anciãos, irmão Ciro? Aqueles 24 anciãos, se você estudar com cuidado, você vai ver que 24 ali é 12 mais 12, porque quando você chega em Apocalipse capítulos 20, 21, ali vai falar das bases da cidade, que são 12 fundamentos. Você vai ver as 12 portas, você vai ver que 12 ali representa os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, Israel, e os outros 12 representa Israel, ou seja, ou melhor dizendo, as 12 tribos de Israel, não é? Que representa a totalidade de Israel, e o outro número 12, os 12 apóstolos do Cordeiro, 12 mais 12, 24. Então o número 24, ele fala do quê? Ele fala da
totalidade da igreja, porque a igreja ela é formada por todos os salvos de todas as épocas. Na ressurreição de Jesus, dos salvos, por exemplo, quando a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Esses mortos em Cristo são os mortos em Cristo de todos os tempos. Isso aí abrange os crentes do passado, que foram salvos também pelo sangue de Jesus, lá do Antigo Testamento. Como assim, irmão? Sir Abraão, Isaac, Jacó, José, eles foram alcançados pelo sangue de Jesus? Sim, porque o sacrifício de Jesus tem efeito retroativo. Ninguém é salvo a não ser pelo sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus purifica pecados. Aquelas pessoas morreram na esperança de que o Messias viria, mas elas foram salvas antecipadamente pelo sangue que ainda seria derramado. Romanos fala disso, quando fala dos pecados cometidos dantes sob a paciência de Deus. Romanos explica isso claramente. Então, meus queridos irmãos, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. 24 significa a totalidade da igreja. O próprio livro de Apocalipse mostra isso. E por que eu tenho mais certeza disso ainda? Porque nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus tinha falado do galardão daquelas igrejas que forem fiéis, e ele falou que uma receberia coroa, não é? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da justiça, a coroa da vida. Para outro, ele disse: tem aí alguns que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Jesus também disse que eles se assentariam em tronos. Aí quando você olha para os 24 anciãos, o que acontece? Como que eles estão? Estão com coroa na cabeça, estão com vestes brancas, estão assentados em tronos, e tem mais. Sabe o termo no grego? É o mesmo termo para presbíteros. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros. Pode verificar. Presbítero no Novo Testamento é um termo ligado à igreja. É um termo ligado à igreja. Então aqueles 24 anciãos, não há dúvida nenhuma que eles são uma representação da igreja. E João, olha o privilégio que João teve. Sabe o que João viu? João viu a igreja no céu antes da grande tribulação. Mas por que eu sei que João viu a igreja no céu antes da grande tribulação? É porque os capítulos 4 e 5 mostram esses 24 anciãos, mostra o cordeiro, e ali João chorou, quem é digno de abrir o livro e tal. Aí vê o cordeiro de Deus, Jesus e tal. Ele abre o cordeiro, ele abre o livro, perdão, ele desata os 7 selos. E o que são esses selos? O primeiro selo que é desatado, aí vai para o capítulo 6 de Apocalipse. Irmãos, começa a grande tribulação, porque ali começa a apresentar os cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, que representam juízos. O cavalo branco ali não é o mesmo cavalo branco do capítulo 19. No capítulo 19 é Jesus que está sentado no cavalo branco. Esse cavalo branco de Apocalipse 6 é uma representação do anticristo. O cavaleiro ali é o anticristo. Esse branco representa uma falsa paz mundial. O contexto mostra isso. Meus irmãos, então, eu acabei aqui abrindo parênteses, que não é bem um parênteses, é na verdade uma antecipação do que já está no nosso roteiro, porque também está previsto aqui nós falarmos alguma coisa de Apocalipse. Então, se no final não der para falar, eu já adiantei alguma coisa. Bom, mas como que eu entrei nisso? Porque eu estava falando ali das ênfases e dos destinatários, e a última linha termina com, olha ali, termina com, Marcos termina com a ascensão do Senhor.